Graça e paz, abençoados. Como é maravilhoso estar aqui. Quanta coisa maravilhosa a gente aprende estando aqui, né, abençoados? Olha, que o Senhor já falou esses dias de unção. Então, leve essa unção, abençoado, para tocar naqueles que estão necessitados de ouvir, de aprender, que você está cheio dessa unção. Você está cheio desse conhecimento de levar esta unção àqueles que precisam, àqueles que estão necessitados dessa transformação em suas vidas. Amém? O apóstolo falou tanto esses dias. Nós vimos, nós assistimos, nós presenciamos e nós recebemos também desta unção, porque ela foi derramada sobre aqueles que vieram de longe, mas sobre nossas vidas, abençoado. Você não tem que achar, porque estava cheio, lotado, a igreja transbordando de pessoas e hoje não tem tanta gente assim. A unção na tua vida, ela não vai mudar pelo número de pessoas. Porque o Espírito Santo está na sua vida. Então a unção é na sua vida. O mover de Deus está aí para você sentir e saber que Ele está aqui. Porque Ele habita em nós. Amém, amados? Glória a Deus. Como a nossa pastora estava falando aqui, a unção é transferível. Nós ouvimos uma mensagem também do apóstolo falando a unção é transferível. Ontem ele falava sobre ousadia. Abençoado, sem a esta unção, ninguém é ousado para falar. Ninguém é ousado, ninguém tem coragem de ir lá fora e de pregar. Porque não é bem assim, porque não é desse jeito, porque fala tanto. Porque nós precisamos, abençoados, é levar para as pessoas esta graça maravilhosa, este mover de Deus, esse poder de Deus que está em nós, porque eles não têm noção do que de Deus é maravilhoso que habita na vida deles. Eles não têm noção. Às vezes eles vivem simplesmente por viver. Vai lá porque tem um compromisso de ir e vir. Participa de uma igreja, participa de um grupo. Mas não, aqui no MGA nós sabemos que cada um é um vaso escolhido por Deus. Você é um vaso escolhido por Deus. E o que Deus faz com esse vaso? Ele enche de azeite, ele enche dessa unção, ele enche do conhecimento, ele enche do seu espírito para você não suportar esse mover de Deus e falar, e levar essa graça, e orar, como diz a pastora, e declarar sobre a vida daqueles que precisam de milagres, de prodígios, de maravilhas. Às vezes é só uma palavra, abençoado. A pessoa está sem esperança, a pessoa está sem confiança, porque as obras da carne estão no extremo. E quando a gente está longe, como diz o irmão, longe do braseiro, ela se apaga. Se você deixar uma brasa ali junto do tição, lá do carvão, ela está viva, ela está acesa, ela está vermelhinha. Se você colocar a mão ali, você vai queimar. Mas se você tirar aquele carvãozinho, está vermelhinho, e deixar ele horas ali, ele vai ficando acinzentado, vai ficando com cinza. E se deixar muito tempo, ele se apaga. Mas se você ainda, quando ele apagar, se você jogar de novo no fogo, ou lá junto daqueles que estão acesos, ele vai incendiar, ele vai acender. Assim são nossas vidas. Tem que estar cheia da unção, tem que estar cheia do Espírito Santo de Deus, para você falar, para você proclamar, para você dizer destas boas novas que você recebeu, desses milagres, contar dessas maravilhas. Você não pode ficar para você, abençoado. Sabe o que aconteceu 10 e 11? O Senhor se manifestou lá naquele ministério aonde eu estava, aonde meus irmãos estavam, onde nós louvávamos e adorávamos ao Senhor, e o Senhor fez aqui prodígios, sinais e maravilhas. Você vai ver o resultado na sua vida, como eu já senti, como eu já percebi na minha vida. Eu falo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Na sua vida também não, abençoado. Receba. Então, abençoado, sabe? Para isso, Paulo vai nos ensinar lá em 2 Timóteo. Abre aí sua Bíblia no 2 Timóteo. No capítulo 1, no versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor,
mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ah, mas se Deus me deu o espírito, né, de ousadia, Ele não me deu um espírito para eu ficar envergonhado, Ele não colocou em mim, Ele não me chamou, Ele não me escolheu de meio a essa multidão para eu ficar aqui calada, mas para eu ser vaso, para eu falar, para eu ensinar, para eu colocar tudo aquilo que o Senhor colocou na minha vida e como exemplo na vida de outros. Para eu ser luz, como diz a palavra, sal da terra que dá sabor, luz do mundo que clareia, que alumia por onde as pessoas andam. É direção de Deus. Então nós recebemos um espírito de ousadia. Nós recebemos do Senhor um espírito para que nós possamos continuar, abrir a nossa boca, falar das grandezas de Deus, proclamar estas boas novas que nos traz tanta alegria, que nos traz tanta emoção, que nos traz tanto contentamento de estarmos aqui. Não é simplesmente por vir abençoado. Nós viemos aqui com tanta alegria. Olha, alguém disse para mim, você não foi sábado e domingo? Eu falei, foi, glória a Deus, porque eu fui, eu estava lá e foi maravilhoso o que eu vivi, o que eu vi, o que eu senti, o que eu presenciei, a manifestação de Deus. E vai hoje de novo? Eu falei, vou. Porque você não comeu ontem? Você não comeu à tarde? Você não alimentou no café da tarde, queria mais um lanchinho? E você não se alimenta porque teu corpo, a tua carne precisa de um alimento carnal para ele estar de pé. A nossa alma anseia pelo Senhor. O salmista disse, minha alma anseia com o Senhor. Sabe, mais do que a corça pela água. Quando você está com muita sede. Então nós precisamos... não está vazio. Não, abençoado. Nós precisamos chegar em níveis, estatura de varão perfeito. E para nós estarmos na estatura de varão perfeito, eu tenho que tomar hoje, eu tenho que beber hoje, eu tenho que mergulhar no rio. Aqui tem um rio ainda com essa mesma unção. O sábado e domingo foi maravilhoso porque houve, né, uma manifestação tremenda de pessoas que precisavam levar esta unção para a sua vida, para ter novas experiências com o Senhor. Assim somos nós abençoados. Nós precisamos todo dia estar, porque hoje o Senhor tem um alimento especial para nós. Ontem o Senhor teve um alimento maravilhoso. Eu saí daqui ontem, Senhor, que tremendo que Deus faz. Sabe, abençoado, então, quando você manda lá no Zap, quando você compartilha, quando você envia lá pelo Face, você vai estar ajudando, colaborando para que alguém do seu grupo ou alguém da sua família, alguém chegue a esta palavra. E aí ela também vai entender e vai saber e presenciar dessa manifestação de Deus na vida dela quando esse Espírito se manifestar, trazendo a ela esta ousadia que Paulo diz aqui. Ele não deu um espírito de medo. Não, por que eu vou ter medo de falar das coisas de Deus? Porque se fosse para piadinha, se fosse para falar alguma coisa, as pessoas abrem a boca e jogam nas redes sociais, coisas que não te traz nenhum conhecimento, não te traz nenhum valor. Então, falar das grandezas de Deus, às vezes você fala, fulana lá não curtiu, não percebeu, não valorizou, mas é o Espírito Santo que vai fazer abençoado. Algo na vida dela vai abrir os olhos, vai dar entendimento, amanhã, depois, ela vai precisar e ela vai ter aonde se refugiar. Então, quando Paulo diz para nós não termos medo, nós não temos acanhamento, vergonha de dizer das coisas do Senhor. Ele fala, olha, eu estou te dando um espírito de... para aquele espírito que tem ousadia, que é valente. Não valente para briga, não, ama. Valente para falar, valoroso, para dizer, corajoso. Porque os irmãos que fazem evangelismo precisam ser corajosos, abençoado. Porque o mundo aí fora muitas vezes não aceita. Você vai falar, não é bem assim, não é desse jeito. Tem que ser, porque está escrito. Tudo que nós falamos está escrito. Eu acabei de ler que o Senhor nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de temor, um espírito que nos encoraja, um espírito que nos dá entendimento, esse espírito que nos faz valente, que nos faz valoroso, que nos faz, sabe, abençoado, animados para viver essa graça, para pregar, para falar, para orar. A abençoada falou das mulheres. Eu vejo Ana
lá em Samuel 2, 1 Samuel 2, vai falar de Ana abençoada, ou mulher valorosa. Eu falo, gente, eu tinha desistido no meio do caminho, às vezes, porque era tão impossível, era tão difícil a situação dela, porque hoje a gente já parte logo para a justiça, né? Mas aquela mulher foi tão valorosa, porque ela, ousada, eu falo, cheia da unção, cheia de determinação. Ela orou, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu estou aqui orando, eu estou aqui clamando, eu estou aqui pedindo ao Senhor. E o sacerdote olhou e falou, está bêbada. E ela chorava, porque ela orava com convicção, com valentia, abençoado. Isso com desejo, sabe, de que aquela bênção chega até ela. Quando nós falamos com Deus, quando nós oramos, tem que ser com essa convicção. Eu sei que o Senhor pode fazer mais, infinitamente mais, além do que eu peço, do que eu penso, e faz, abençoado. Eu estava vindo com a Giza ontem, e ela falava, abençoada. Eu trouxe uma oferta para a igreja, e falei para o Senhor, olha, Senhor, multiplica. Mas Deus me deu 5 vezes mais, eu não sei que valor que ela fez, né? Eu falo assim, essa fidelidade que nós temos com Deus. Então, abençoado, Deus sempre dá mais, infinitamente mais. E eu falei, abençoada, isso é o que o apóstolo disse ontem. Às vezes a gente pensa, venham trazer. Não, você vem por fé trazendo, mas sabendo que o seu retorno é muito mais, é muito mais, é muito mais, é 100 vezes mais, é 5 vezes mais, é 200 vezes mais, porque abençoado o Senhor faz além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em você. Opera na vida daquele que crê. Opera na vida daquele que confessa. Amém, amados? Então, amados, o Senhor nos chamou para sermos valentes na presença do Senhor. Para sermos valorosos. Para fazer valer esta mensagem. Olha, não é uma palavra qualquer. É o Espírito do Senhor que habita em você. Ele se manifesta em você para você ser boca de Deus aos que precisam, aos que estão necessitados, aqueles que estão precisando de ouvir dessa graça maravilhosa. Amém, amados? Isso é o Senhor que faz. Porque abençoados, se você olhasse para mim, a abençoada falou, você fala muito rápido. Eu falo, Senhor, eu estou orando para que Deus mude. Mas olha, o apóstolo falou ainda ontem, você é do jeitinho que Deus te fez. Então eu falo, glória a Deus. O Senhor é que nos capacita, abençoado. O Senhor é aquele que nos molda, é aquele que faz segundo a vontade dEle. E a vontade dEle é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então é melhor do que a minha. Seja conforme a tua vontade, Senhor. Não como eu quero, mas como o Senhor quer. Mas que nós temos que pedir ao Senhor esse espírito valente, esse espírito ousado, esse espírito de ousadia na presença do Senhor. Na hora de falar da grandeza do Senhor, saber que nós não estamos aqui falando qualquer coisa, nós estamos falando da palavra de Deus. E Ele vela sobre a palavra dEle, como está escrito em Isaías, porque ela não volta para Ele vazia, abençoado. Essa palavra não volta para Ele vazia. Quando você fala destas maravilhas que o Senhor fez, o Senhor é que vela sobre essa palavra para cumprir. Não é porque você vai falar e vai acontecer porque você está falando. Você está dizendo o que está escrito. E o Senhor que vela, então Ele vem com a bondade, vem com amor, Ele vem com esse espírito de manifestação e faz acontecer para a glória de Deus. Todo louvor a Ele, toda a honra a Ele. Aí, amados, nós vamos lá ver em Atos. Atos, capítulo 4. Como aqueles homens eram ousados, abençoados. Mas era porque era a transição da igreja, porque tinha acontecido tudo aquilo. Não, abençoado. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, no capítulo 4 de Atos, versículo 13, abençoados, vai uma palavra que nós vemos aqui, ó. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informado de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que havia estado com Jesus. Olha, Pedro e João eram indoutos, então iletrados. Eles não sabiam ler, não estudavam, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Então eles eram ousados, eles eram valentes para fazer a obra do Senhor. Sabe por que lá? Ele, cheio do Espírito Santo de Deus, ele falou para o coxo, levanta e anda. Com ousadia, eles pregavam a palavra do Senhor, porque aí eles descobriram
que esses 2 discípulos, João e Pedro, tinham vivenciado maravilhas com Jesus. Então, o abençoado não é diferente nos nossos dias, porque esse mesmo Espírito está em nós, Ele habita em nós, e por isso o Senhor nos dá essa ousadia de falar com essa unção que nós recebemos do Senhor. Somos vasos para a glória de Deus, somos usados para a glória de Deus, somos homens e mulheres que o Senhor tem levantado, tem chamado com um propósito para sermos diferentes em levar esta graça maravilhosa. Então não se preocupe, abençoado, no momento certo o Espírito Santo vai te encher, vai te dar ousadia, vai te dar unção, vai te dar direção, vai falar segundo a vontade do nosso Deus, para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. E não só para falar, não só para evangelizar, não só para pregar, mas também para orar, abençoado. Nós não precisamos orar, Senhor, seja feito parecendo o Pai Nosso, não. Nós entramos na presença do nosso Deus e sabemos que Ele é poderoso para fazer através de nós. Então, se Ele é poderoso, vamos declarar para o doente que Ele sim pode curar e declarar cura, abençoado, porque quem cura é o Senhor Jesus. E Ele está em nós, Ele não está na vida daquele que está doente. Mas nós vamos ouvir muito mais, abençoados, muito mais testemunhos daquilo que o Senhor realizou nesses dias 10 e 11. Nessas 3 ministrações, porque a unção era tremenda neste lugar. Então, creio eu que não só os de longe, mas os de perto, receberam esse espírito de ousadia, esse espírito de valentia, de falar, de defender, abençoado, a graça e o apostolado. É defender a palavra, porque essa palavra ela tem que ser pregada, porque está escrito e nós não podemos mudar. O homem pode até querer, achar ruim, que não é bem assim, mas não é, abençoado, é eles que não receberam esse perfeito entendimento, não está debaixo do apostolado e não tem essa ousadia, fica passando panos. Mas então, amados, nós temos que ter determinação. É isso que o homem cheio da unção, a mulher de Deus com esse Espírito Santo, com a unção de Deus, ele tem determinação, ele tem valentia, ele tem ousadia de pregar a graça, de falar das maravilhas, de orar, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer. Amados, poderíamos falar tanto, de ser ousados. De tantos homens, não só Ana foi uma mulher que orou, não só os apóstolos aqui, lá em Atos dos Apóstolos, que com ousadia eles pregavam a palavra, com ousadia eles chegavam para aquele coxo e levanta e anda. Olha, Pedro e João nem sabia ler, nem escrever, mas que estava nele o espírito de ousadia, o espírito do santo do Senhor, eles estavam cheios da unção, abençoado. E quando o homem e a mulher de Deus está com esse Espírito Santo, vaso transbordando, ele não vai olhar barreiras, ele não vai olhar para impedimento, ele vai olhar lá que o Senhor está na minha vida, abrir a boca e declarar a unção, declarar bênção, declarar sobre aquele que está necessitado a cura, quem está enfermo. Amados, graça e paz, eu creio que o Senhor não só na nossa vida, na vida de todos aqueles, não só no dia 10 e 11, mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós para nos tornar ousados na presença do Senhor, valentes para defender e falar e propagar esta graça e esse apostolado na vida daqueles que precisam. Amém? Graça e paz, o apóstolo vem aí com a mensagem para nos edificarmos em Cristo Jesus. Graça e paz, amados. Glória a Deus. Pastora Luzia.